Campinas está monitorando a vazão e a retirada de água do rio Atibaia, que abastece 95% da cidade. A preocupação está na crise hídrica, que já começa a ser observada em municípios da região por causa da estiagem. Vamos conversar com a Rose Guglielminetti, que está acompanhando esse assunto e tem os detalhes. Boa noite, Rose. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. Olha, Sena, eu conversei com o prefeito Dário Saad hoje pela manhã para saber como que estava essa situação, que já começa a ter reflexo em municípios vizinhos aqui da região de Campinas, com a falta de água por conta da seca. O que ele me disse foi o seguinte, que a Sanasa, que é a empresa que faz a gestão do abastecimento da cidade, está monitorando diariamente, mas que neste momento ainda não oferece riscos para a gente poder vivenciar aí uma mudança na questão da entrega da água nas torneiras dos cidadãos aqui de Campinas. Por quê? Hoje, a Campinas está retirando uma média de 3,5 metros cúbicos por segundo do rio Atibaia. A vazão está em torno de 11%, ou seja, então a gente está bem, o rio tem mais água para oferecer do que a gente está consumindo. Normalmente no inverno, segundo eles, os técnicos da Sanasa, há uma queda mesmo no consumo do campineiro de água que fica entre 3,5, a retirada, na verdade, de 3,5 a 7 metros cúbicos por segundo. Se nós estamos retirando 3,5, então a gente está retirando metade do que a gente normalmente retira, por exemplo, na época de verão. Só que, diante de tudo que a gente está vendo e dos riscos dessa questão do desabastecimento, a Sanasa deixou os técnicos de prontidão monitorando como que vai ser isso. Por quê? Porque você tem cidades hoje, Sena, por exemplo, em Salto e em Itu, já está tendo racionamento de água. Vinhedo, por exemplo, já emitiu uma nota para a população da cidade pedindo o uso racional de água. E você tem outras cidades que estão fazendo a mesma coisa. Hoje também eu falei com o prefeito de Indaiatuba, o Nilson Gaspar, e lembra que Indaiatuba, em 2014, teve ali o racionamento de água, só que ele construiu uma represa e ele disse o seguinte, que tem um teto, tem um limite, ele consegue abastecer a cidade com uma determinada garantia de retirada de água, mas ele também já começa a observar o problema se isso continuar, se essa seca continuar, Sena, até novembro. Aí ele falou, aí a gente já vai ter que começar a pensar em saídas. Então, Sena, é uma situação bem grave no sentido de que todos os prefeitos da região, como do estado de São Paulo, estão preocupados com isso. E, inclusive, no mês passado, teve uma reunião do Ciesp em que os donos ou os gestores das indústrias de Campinas já apontaram numa pesquisa, 88% deles já demonstrando uma preocupação com racionamento de água e um problema ou um reflexo na produção. Então, isso não entrou só num debate no gestor público, mas também na economia, Sena. Com certeza, é uma preocupação grande. Agora, os gestores não podem ficar esperando a boa vontade dos céus se vai mandar chuva ou não. Eles têm que se programar também, porque de fato é uma coisa complicada, complexa, não se constrói reservatório, por exemplo, do dia para a noite, né, Rose? Mas as pessoas têm que começar a fazer para um futuro próximo estar pronto, né? Até porque, Sena, se você se lembrar, em 2014, a Sanasa, ela aumentou o custo de produção dela com produtos, com funcionários, com tudo. Por quê? Porque se você tem uma redução do nível de água do rio, você vai ter que gastar com mais produtos para poder descontaminar essa água, para poder tratar essa água, vamos assim dizer. E em 2014, eu lembro que a Sanasa aumentou muito o custo. Então, assim, a gente pode até não faltar água, mas você tem outros reflexos que acabam gerando mais custos para os cofres públicos. Os prefeitos que mais sofreram em 2014, Sena, acabaram construindo represas e reservatórios, como é o caso de Indaiatuba, de Jundiaí e outras cidades. Em Campinas, nós estamos com uma discussão da construção de represas aqui na cidade. Começou em Souza, agora já está com um debate para fazer uma parceria com Valinhos, mas tudo isso ainda está no papel. Por quê? Porque Campinas, em 2014, ela multou, ela chegou a colocar uma multa para quem lavava calçadas. Houve
uma certa exigência para que o consumidor não usasse tanta água. Mas nós não tivemos problemas como Itu, por exemplo, né, Sena? Verdade. Obrigado, Rose. Boa noite para você. Boa noite. Tchau, tchau.